Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade aqui à DUSP, ao Sintusp, ao GPTC, do qual faço parte, por estar aqui presente em nome do Sindicato dos Advogados. Primeiramente, fora Temer, né, para começar a minha fala, quando eu recebi a programação aqui do evento, eu notei uma coisa curiosa, que nós éramos, dentre as entidades, a única entidade de advogados, os únicos advogados desses. Os únicos advogados que iriam falar aqui no evento. Então, eu gostaria de fazer uma fala no sentido de um advogado dos movimentos sociais, um advogado do sindicalismo. Como a gente verifica, como a gente tem verificado nos últimos anos, o desenvolvimento, a perspectiva principalmente que se coloca aos advogados e as expectativas que se tem com relação ao Estado e com relação aos tribunais no que tange às greves. Muito se espera de um departamento jurídico, muito se espera que vá se obter um resultado muito favorável junto às greves, junto ao movimento grevista, exatamente ainda pelo fetiche que existe com relação à neutralidade do Estado. E muito também por isso se investe demais em departamentos jurídicos e muito se investe em grandes estruturas, dando segundo ponto para a luta e dando segundo ponto para as bases, para o direcionamento das lutas, para a luta política. E muito se fica na luta jurídica. É curioso, eu como advogado vim aqui falar sobre deslocar o assunto e falar que o centro é a luta política, mas é extremamente importante a gente ter essa perspectiva e ter noção que a luta não vai se fazer nos tribunais, que os tribunais têm uma dificuldade extrema em lidar com essa situação. Os tribunais, eles não estão aptos a decidir um conflito de classe, até porque o conflito de classe não é um conflito passível de ser submetido a um tribunal. Embora, claro, quando nós passamos uma greve, acabamos por terminar, infelizmente, a ser decidido num dissídio coletivo. Até por isso, quando me chamaram aqui para falar falar sobre o tema das multas impostas aos sindicalistas. Aí eu fui tentar obter alguma informação sobre isso e lembrei do caso dos professores do Rio de Janeiro. E eu acho que é um caso bastante interessante para a gente pensar um pouquinho essa questão da perspectiva da luta dentro dos marcos institucionais que se colocam, da perspectiva de se fazer uma luta política que escape a isso, uma luta política que esteja para além disso, e dos problemas que vamos enfrentar com isso, porque não há sonho de que o Estado vai vir bater a mão nas nossas costas enquanto vamos fazer uma luta substancial. Então, nesse ponto, eu me recordo da situação dos professores do Rio de Janeiro, porque ao decidir o dissídio de greve proposto pelo Estado do Rio de Janeiro, justamente o Estado do Rio de Janeiro, que tem um governo de calamidade, não é um Estado, a proposta de um Estado de calamidade lá é uma coisa vergonhosa, considerando que o governo carioca, nos últimos anos, ofereceu de subsídio 750 milhões a uma empresa que nem a Land Rover Jaguar, que emprega 400 pessoas, é uma calamidade pública, realmente, é uma coisa a se pensar nisso. E é um Estado que está nutrindo a questão das Olimpíadas agora. E justamente na decisão, justamente foi isso que o Estado colocou. Porque foi requerida uma tutela antecipada para impedir o movimento grevista de paralisação das escolas. A gente tem que lembrar que lá os secundaristas também estão paralisados, também estão se mobilizando para isso e também estão sofrendo repressão. E repressão pesada por parte do Estado. Ocorre que o Estado carioca, o Estado do Rio de Janeiro, requereu a tutela antecipada, ou seja, a utilização de mecanismos de caráter policial, ou mecanismos também de caráter coercitivo, como multas, para impedir a realização da greve dos professores. A justificativa é que se trata de um serviço essencial, e um serviço essencial que não pode ser paralisado, a custo nenhum. É curioso que essa mesma decisão que fala disso, fala que o ano de 2016 já vai ser muito prejudicado pelos Jogos Olímpicos. É curioso como, na mesma decisão, se coloca a importância de se manter o serviço essencial, o serviço de educação, e nisso o Tribunal de Justiça Carioca se arroga na posição
de arauto da defesa da educação, e do outro lado, concede e fala, não, mas as Olimpíadas podem. Temos aí dois pesos, duas medidas, e é lá que serão julgados os nossos casos. Por isso, é importante a gente ter bastante ciência de como vai ser o julgamento desse ponto. Por isso é que eu retomo a questão essencial que eu gostaria de colocar, e que eu gostaria de colocar aqui como advogado do movimento sindical. Que a advocacia no movimento sindical, ela é um instrumento. Ela é um instrumento para se tentar lutar, sim, contra os riscos maiores que podem vir a incorrer. Mas que a luta se faz no campo da política, a luta se faz na rua. A luta não vai se fazer no interior dos tribunais para tentar conseguir uma sentença favorável ou qualquer coisa do gênero. Então, nesse ponto, eu acho bastante interessante a questão de como se articula no estado do Rio de Janeiro, e por isso é um exemplo, que o sindicato foi imposto por essa decisão uma multa de R$50 mil ao sindicato, no caso de descumprimento do estabelecimento de 70% dos professores dentro das salas de aula. A gente não pode esquecer que o governo tem noção de que os secularistas estão paralisando as escolas. Tanto é que foi declarado as férias antes, justamente para se tentar brincar esse movimento muito forte dos secularistas, que ganhou bastante repercussão. Não satisfeitos com isso, em uma ocasião ainda mais recente, nas últimas semanas, percebendo, por provocação novamente do Estado do Rio de Janeiro, percebendo que não havia o cumprimento dos 70% dos professores nas salas de aula, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou a multa para R$100 mil por ocasião do descumprimento da decisão. O que a gente tem em vista quando se fala uma condenação em R$100 mil em cima de um sindicato? O que se fala é a tentativa de inviabilizar a atividade sindical. Esse é o ponto central do nosso problema junto às multas. E é por isso que sim, a gente vai ter que continuar utilizando dessas ferramentas jurídicas para tentar conter os riscos impostos por uma luta no ponto institucional, que é uma luta absolutamente desfavorável a nós. Então, até por esse motivo, eu gostaria de encerrar aqui minha apresentação, para não ficar alongando mais, da importância de se pensar esse caráter jurídico, ou esse caráter no qual os sindicatos se voltam aos seus departamentos jurídicos para se tentar garantir que os riscos impostos sejam ainda maiores, se pensar articulado como uma estratégia política. Jamais se colocar um direito que nem se tem feito em diversos locais nos últimos anos, como o ator central para essa luta. Era isso. Obrigado ao professor Jorge, do GPTC, a Lúcia, aos produtos e parabéns pela greve.